Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Botronelli e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui um top 5 leituras desse primeiro semestre. Eu pensei em fazer uns melhores e piores, mas eu achei que seria melhor deixar para o final do ano. E como eu perdi um pouco o time da tag dos 50%, essa foi a melhor maneira que eu achei de estar dando aí um feedback do que pode estar vindo com os melhores do ano, só que de maneira mais rápida. Bora lá que, além do top 5, eu reservei alguns também como menção honrosa. E eu vou começar do pior para o melhor, então a gente vai começar do 5 e vai até o 1. Para começar a nossa menção honrosa, eu reservei aqui um conto nacional que é O Limiar dos Corpos. Foi assim um conto que me envolveu muito, e fazia muito tempo que eu não lia algo que me dava aquela sensação de angústia, muito parecido com o que eu senti lendo O Iluminado, por exemplo, que você realmente se sente imerso na história como se você fosse personagem e sente as angústias dele, fora que o plot eu também não senti ele vindo, eu não vi ele chegando, eu realmente fui pega de surpresa, então isso fez com que o conto ficasse ainda mais envolvente pra mim, fora que a edição desse conto, que tem no Kindle Unlimited, também pra mim tá lindíssima, então esse conto me conquistou demais, eu fui com ele sem expectativas e realmente me surpreendeu. Então eu acho que vale ele estar aqui na menção honrosa, assim como The Dragon Society, que foi uma HQ, acho que eles são 3 volumes, são uma trilogia, né, de HQs, que também tem no Kindle Unlimited, mas esse é apenas em inglês. E aqui a gente vai ter a questão de pequenos dragõezinhos que quando você cria afeto com eles, eles criam folhinhas. Com essas folhinhas vocês conseguem fazer chá. E qual a vantagem aí desse chá, né? Quando outra pessoa consome esse chá junto com você, ela consegue ver ali emoções no seu passado, coisas que te marcaram na sua vida, então é bem interessante. E essa HQ tem toda uma vibe bem fofinha, bem gostosinha, é aquela cozy read que todo mundo tanto fala, então eu gostei bastante desse universo mágico que a autora criou, além das imagens. Agora, 3 livrinhos que entraram na menção honrosa e que estão aqui graças ao meu desafio 7 livros em 7 dias, que eu vou deixar a playlist linkada no cards, foi O Meu Pé de Laranja Lima, 24 Horas de Amor e O Paciente. Vamos começar a falar sobre cada um deles. O paciente, a gente tem ali uma premissa de que tem um paciente que tá nessa clínica, que todo mundo que se relaciona com ele morre de alguma forma, ou acaba tirando sua vida, ou enfim, acontece algum acidente, e a gente não sabe se tem alguma magia envolvida com esse paciente, ou o que, né? O que tá rolando? Toda vez que eles mandam um psiquiatra, um psicólogo ali pra analisar o caso dele, sempre acaba do mesmo jeito. E daí um novo especialista resolve entrar nesse hospital com um foco nesse paciente para tentar resolver esse caso. E a gente vai acompanhar tudo o que acontece com ele, todas as versões da história desse paciente e os próximos passos da história. Esse livro é um livro que quanto menos você souber, melhor, porque eu acho que tem mais potencial de você não descobrir o fim, então eu não vou me estender muito sobre ele. E assim, novamente me surpreendeu, eu não esperava que o que aconteceu ia acontecer. Teve algumas coisinhas ali que eu peguei no ar, mas o plot principal não, então eu gostei bastante. E também tem no Kindle Unlimited 24 Horas de Amor, eu ouvi o audiobook pelo Scribd e foi uma leitura assim sensacional, porque o audiobook é muito imersivo. A gente tem narrado um menino e uma menina, então são 2 vozes diferentes. E também tem cantando as músicas que eles citam ali no livro. Então pra mim foi algo como se eu estivesse assistindo uma série, foi realmente muito visual. Eu amei a experiência. E aqui a gente vai ter aquele clichê dos 24 horas, que são 2 pessoas que se conhecem ali no mundinho, numa viagem, e eles prometem que eles vão ter ali uma relação durante 24 horas e depois cada um vai seguir sua vida. Só que, né, como é esse clichêzinho, a gente sabe que em algum momento eles vão acabar se apaixonando. E, assim, muito gostosinho, é aquele romance de deixar o coração quentinho. E sem dúvidas eu recomendo a experiência do audiobook. Aliás, o link para todos esses livros e também para você testar o Scribd vai estar aqui na descrição. Você assinando o Scribd pelo meu link, eu ganho 1 mês gratuito e você ganha 2, então vale a pena aí você fazer o teste e ver se você gosta da plataforma. E por último, o Meu Pé de Laranja Lima, a gente tem a história do Zezé, que é um menino ali que ele sofre diversas agressões dos seus familiares, não só dos seus pais, mas se não me engano tem de uma irmã também. E ele é um menino muito puro e ao mesmo tempo muito travesso. Ele apronta várias coisas, mas assim, nada assim surpreendente. São coisas assim que crianças aprontam e que a gente já tá acostumado mesmo a ver esse tipo de situação. E a gente vai acompanhando todo o sofrimento dele como essa criança que sofre agressão e a dificuldade dele se sentir amado. É um livro assim
muito tocante e que, sem sombra de dúvidas, eu recomendo estar realizando a leitura. Ele só não entrou nos meus melhores porque teve algumas coisinhas ali que eu não me conectei tanto, mas de fato eu gostei muito dessa história. Agora que eu já falei sobre minhas menções honrosas, você já se inscreveu no canal, deixa o seu like. Comenta aqui qual foi o livro que entrou no seu top 5 do primeiro semestre, porque eu tô super curiosa pra saber. Bom, quem já acompanha o canal aí há um tempinho, acho que já tá prevendo quais livros vão estar aqui no meu top 5. Em quinto lugar tá Quando Eu Te Vejo, que foi um livro recomendação da Alana do Mais Livros que Amigos e que foi um presente da página Geoterpe. Tem um vlog de leitura onde você acompanha todas as minhas emoções enquanto eu lia ele, fora os meus choros, né? Porque assim, a Alana falava muito bem desse livro, mas ela não tinha me dito que era um livro de se esbagaçar, de chorar. Então, assim, foi realmente surpreendente pra mim, eu não esperava. E eu passei essa vergonhinha aí ao vivo aqui pra vocês. Vou deixar o link também nos cards pra se você quiser ver esse vídeo depois desse. Mas basicamente aqui a gente tem o Joel, que ele consegue ver o futuro das pessoas que ele ama. Não necessariamente coisas boas, ele também consegue ver coisas ruins. Então, por exemplo, se alguém vai sofrer um acidente de carro, ele consegue prever. E se alguém, sei lá, for passar na faculdade, ele também consegue prever. Às vezes ele tem acesso à data, à hora, e ele sabe exatamente o momento que vai acontecer, mas nem sempre. Então fica meio que nebuloso e ele não sabe se algumas coisas ele vai conseguir evitar ou não. Às vezes ele consegue dar um jeito ali de desviar algumas ações no futuro dessas pessoas, tanto para bem quanto para mal, mas para ele ainda é muito angustiante viver com esse peso aí nas suas costas. Então ele promete que ele nunca mais vai se apaixonar, porque ele não vai saber lidar com mais uma pessoa ali na consciência dele. Só que um dia ele conhece a Kelly numa cafeteria e eles acabam se relacionando. Daí ele se vê nessa terrível decisão de: será que eu cedo e venho a me apaixonar a Kelly e ver o que dá, ou se eu me afasto dela o quanto antes para não ter que lidar com isso. E assim, gente, é muito legal esse livro. Quanto menos você souber também, eu acho que é melhor para você se impressionar mais com a leitura e com as coisas que ele vai apresentando pra gente. A premissa é muito intrigante, porque eu não sei o que faria no lugar do Joel. Tem diversas atitudes dele que eu fico: ai meu Deus, eu não faria isso, mas isso eu faria. E eu entendo também o lado dele, então é um livro assim muito legal, muito tocante. Fazia muito tempo que eu não chorava como eu chorei com esse livro, então, sem sombra de dúvidas, ele tinha que estar aqui no meu top 5 e fica de recomendação aqui pra vocês. Aliás, a Alana acertou demais de me recomendar esse livro, porque eu amo um bom livro de sofrer. E outro que não foi uma recomendação da Alana, mas que poderia facilmente ter sido, foi Malibu Renasce. Esse daqui é um dos livros da Quadrologia da Fama. Eu recomendo você ler ele depois de você já ter lido Daisy Jones and the Six e Evelyn Hugo, mas os livros ali da Quadrologia da Fama não necessariamente têm uma ordem, mas eu recomendo que ele seja lido depois desses outros dois, para vocês pegarem ali algumas referências e também construir quem é o Mick Riva, porque esse livro é sobre a família dele. A história dos filhos do Mick Riva e também, ao mesmo tempo, como ele se apaixonou pela mulher dele antes de ter esses filhos. Então a gente tem capítulos alternados entre ele conhecendo essa mulher dele e outros da Nina, que é da filha principal dele aqui nesse livro, planejando uma festa memorável da casa dos Riva. Então a gente vai acompanhando esses dois pontos de vista de uma só história até o fatídico dia em que tudo vai pegar fogo. Isso aqui não é spoiler, porque já tá na sinopse. E assim, gente, é muito legal esse livro, porque a gente tem a relação de como ele conquistou a fama, quem é o Mick Riva, que a gente tem aí um histórico de citações dele, de relações dele com famosos, mas a gente não sabe ao certo como ele surgiu, e aqui a gente tem acesso a essa história, e a gente tem acesso à história também do Mick como pai. Apesar de todo o luxo e toda essa questão do Mick Riva ser alcançada a fama, que não é nenhum spoiler, a gente já sabe, mas em outros livros a gente vê os filhos dele passando assim por coisas terríveis e essa ausência dos pais mesmo. Então é uma história muito marcante. Se você tem problemas familiares, eu acho que esse livro aqui vai casar muito com você. Eu amei não apenas a premissa da história, mas também a maneira que a Taylor Jenkins Reid
construiu o universo dela para que chegasse nesse livro. Além de que a Nina é uma personagem muito bem trabalhada, a gente acompanha ela desde criancinha até ela adulta, e a gente sente as dores dela, a gente sente os sentimentos dela, como se a gente fosse melhor amiga da Nina, ou até mesmo a própria Nina. Então eu acho que toda a construção desse livro foi espetacular. A gente realmente vê o crescimento da Taylor Jenkins Reid, e a gente vê como ela pensou, ela realmente trabalhou para que esse universo dela tivesse todas as peças se encaixando. Esse daqui tá no meu top 5 desse primeiro semestre, e sem sombra de dúvidas, esse daqui é o meu favorito da autora até agora. Então, desembancou aí desde Jones the Six, que era meu favorito até então. Agora é Malibu Renasce. Olhando agora meu top 5, acho que a questão de drama familiar tá muito envolvida com os livros que eu gosto. Chegando aqui no top 3, a gente tem A Pequena Coreografia do Adeus. A Aline Bay escreve de uma maneira assim que eu amo, que é toda em versos, então tem quebras de linha pra meio que retratar a intensidade do que ela quer, que a gente sinta mais, o que a gente sinta menos. Esse livro, assim, gente, repleto de marcações, porque eu realmente amo o método de escrita dela, e de certa forma essa história é um pouco parecida com Malibu Renasce. Então aqui a gente também tem a questão da ausência dos pais. No caso da Júlia, a mãe dela é uma mãe extremamente abusiva e tóxica, e o pai dela resolve sair de casa, né, pedir o divórcio, pra seguir em frente, porque ele vê que não dá mais, ele não concorda com a maneira que a mãe dela cria a Júlia, só que ao mesmo tempo ele toma a decisão de deixar a Júlia com ela. É uma decisão assim um pouco contraditória, que a Júlia não entende, porque se a mãe dela é tão cruel, por que ele vai embora e deixa a Júlia com ela? Só que na cabeça do pai dela, uma filha tem que continuar com a sua mãe, independente de quão ruim ela seja. Então, a partir daí, a gente vai ter as reflexões da Júlia como criança e toda essa solidão que ela sente, vivendo como uma mãe tóxica e com a ausência do seu pai. A história começa lá com ela criança, mas a gente acompanha até ela adulta, o relacionamento dela com os dois mudando e ela seguindo a vida, e como isso trouxe consequências para quem a Júlia se tornou. Enfim, gente, é muito legal. Eu gosto demais da escrita. Eu entendo que não é uma escrita para todo mundo, porque é bem diferente. Vou até mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Ela é quebradinha, assim. Tem algumas pausas. Eu fiquei muito emocionada realmente com esse livro. Eu não cheguei a chorar, mas realmente me tocou em partes que eu não sabia que iriam me tocar. Então, não tinha como ele não estar nessa listinha, porque realmente foi um livro que me marcou e que vai estar aí comigo há um bom tempo. E assim como Malibu Renasce desbancou os outros da Taylor Jenkins Reid, A Coreografia do Adeus desbancou O Peso do Pássaro Morto. Eu acho que entre O Peso do Pássaro Morto e A Pequena Coreografia do Adeus, A Coreografia do Adeus tem muito mais a ver comigo. Eu me relacionei mais com a personagem. E no meu top 2 temos aqui O Acerto de Contas de Mamãe. Esse daqui também tem diversas marcações. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque são marcações amarelinhas. E tem um vídeo sobre ele e também sobre o outro livro do mesmo tema, que é Columbine. Eu vou deixar linkado nos cards. É um dos livros, aliás, que eu mais gostei de ter gravado. No geral, os livros de True Crime eu amo gravar e eu tenho muito orgulho deles. Mas esse em específico eu tenho um carinho especial pelo livro, porque eu acho que a Sue Klebold, ela consegue trabalhar muito bem tudo que ela se empenha em trabalhar. Então, em primeiro lugar, a gente tem muito bem trabalhado a questão do luto, como foi para ela, como mãe, descobrir o que tinha acontecido e realmente encarar como alguém escondeu isso dela sob o mesmo teto, e todas as dores, não só dela, mas de todas as pessoas envolvidas no caso, de todas as vítimas, e como foi lidar com a sociedade que estavam cobrando o posicionamento dela quando ela nem mesmo entendia o que tinha ocorrido. Enfim, tem muitas camadas nesse livro. E no segunda parte, né, a gente tem muito bem discorrido a questão psicológica, as possíveis causas, eu digo possíveis, porque não tem como ter certeza do que levou o filho dela a cometer de fato isso. Mas a gente tem ali levantado algumas questões e cada questão é muito bem abordada, não apenas pelo conhecimento da Sue, mas também pelo conhecimento de diversos especialistas que ela foi atrás, que ela estudou. Aliás, eu acho que foram quase 20 anos de estudo para ter realmente essa questão desenvolvida. Por mais que a gente não tenha uma resposta concreta de foi isso aqui que causou, a gente consegue visualizar as possíveis causas, né? Tendo isso em mente, a gente consegue fazer com que outras pessoas notem e prestem mais atenção nos seus filhos, nesses pequenos detalhes, e quem sabe aí evitar futuros massacres. Então é realmente um livro muito interessante. Tem que ir com calma, porque ele é um livro extremamente pesado, por a gente se tratar de um assunto tão delicado, né?
mas que, assim, recomendo demais a leitura. E não tinha como deixar ele fora do meu top 5, porque além da escrita da Sue Klebold ser muito boa e realmente te envolver, te trazer sentimentos à tona, eu acho que tudo que ela realmente se propõe, ela entrega nesse livro. E a gente realmente vê que foi feito com carinho, com muito cuidado, pensando não apenas nas pessoas que possam estar buscando ajuda, mas também nas pessoas que foram afetadas por esse crime. Então, é muito interessante como ela tem cuidado de lidar com a situação das vítimas e como ela respeita, além acima de tudo, essas pessoas que perderam seus familiares. Mas, ao mesmo tempo, ela também mostra que ela também passou pela perda de um familiar, ainda que o familiar dela tenha causado a dor a todas essas outras pessoas. Enfim, é uma premissa muito interessante, eu poderia ficar aqui conversando o dia inteiro sobre ele com vocês, porque realmente tem muita coisa para falar, mas eu recomendo que vocês vejam um vídeo só sobre esse livro, para que vocês consigam se aprofundar mais no assunto, e enfim... E se você gosta de True Crime, assim como eu, já quero deixar aqui a recomendação que agora a gente tem um clube do livro de True Crime. A primeira leitura nesse mês de agosto vai ser do caso Evandro. Ainda tá aberta as inscrições, então dá tempo de você ir lá, se inscrever, é gratuito, é só se cadastrar pelo formulário, ter mais de 18 anos e ter o Telegram, porque as discussões vão ser por lá. Apenas o último vai ser aí pela reunião do Meet. Se vocês quiserem mais detalhes, vou deixar um link nos cards para vocês saberem mais sobre o clube, mas todos vocês são muito mais do que bem-vindos a fazer parte desse nosso novo projetinho. E bom, em primeiro lugar tinha que estar ela, Crime e Poesia. Para quem tá vendo aí os últimos vídeos, já deve ter cansado de tanto que eu falo dessa HQ e coloco em book tags. Não tem como eu falar dessa HQ sem mostrar as ilustrações dela. É assim, inteira, cheia de rasuras. Eu acho assim, simplesmente incrível. Acho que tem umas 400, 500 páginas. Normalmente ela tá na Amazon por 60 a 80 reais. Tem que ficar aí de olho pra conseguir pegar ela num precinho um pouquinho melhor. Mas eu recomendo demais, acho que vale a pena cada centavo. E aqui a gente vai ter um true crime, então é uma história real. Tem algumas partes de ficção para conseguir fazer com que a história não fique com buracos, né? Que a gente preencha algumas lacunas que o autor não conseguiu notar. Uma grande parte dela aconteceu de verdade. E aqui a gente tem a história do Charlie, que perdeu a mãe e vai ter que morar com seu pai. E a gente tem ali um pouquinho de como foi a vida dele, como ele se desenvolveu como pessoa. E esse daqui também tem um vídeo só sobre ele no canal, eu acho que eu tinha esquecido de falar, vai estar aqui nos cards também. E daí, quando ele chega ali na adolescência, ele vira um menino um pouco rebelde e acaba parando na delegacia. E a partir disso, o pai dele vê que precisa conversar com o Charlie sobre o passado dele, para que eles realmente consigam seguir em frente. E a partir daí, a história passa a não ser mais o Charlie como principal, mas sim o pai do Charlie. Ele vai contar um pouco de como foi que ele ficou cego, como ele foi preso, porque até então a gente não tinha essa informação, mas a gente vai ter que ele passou alguns anos na prisão. Isso não é spoiler, porque acontece bem nas primeiras páginas. E todo o restante da HQ a gente vai ter sobre a vida do pai do Charlie na cadeia e como ele, como pessoa cega, viveu ali dentro. Se você tem algum tipo de insensibilidade com um assunto suicídio, eu de fato não recomendo essa HQ para você, porque o assunto é citado diversas vezes e boa parte da HQ também vai ser trabalhada em cima dessa vontade de tirar a sua própria vida do pai do Charlie. Durante toda essa jornada a gente vai ter sobre questão aí, então, de saúde mental, de como um homem cego é tratado na cadeia, como é as dificuldades dele, como foi ele se descobrir como pessoa cega, como foi a jornada dele aprendendo a ler e escrever, porque nos primeiros capítulos a gente tem acesso que o pai do Charlie é escritor, então quando vamos voltar para esse passado a gente fica se perguntando como que foi esse processo. Então a gente tem muito forte essa questão da literatura com um leitor, como a literatura muda pessoas, como a literatura é importante na vida de pessoas, e é muito interessante essa parte, principalmente nós, né, leitores que gostamos tanto de obras que têm relações com livros. Então aqui a gente também tem uma referência muito forte, diversos capítulos referenciando o título Inferno de Dante. Eu não li a obra, mas assim, não precisa estar lendo o Inferno de Dante para você entender ali as referências, mas eu confesso que esse livro me deixou com muita vontade de ler o Inferno de Dante. Então, assim, se você tiver lido, eu acho que vai ser um plus aí pra história. E bom, eu não quero falar muito porque eu tenho medo de entregar demais sobre a HQ, então
Se você quiser saber mais sobre ela, eu recomendo que você veja o vídeo só dela, que daí lá, como eu tinha acabado de ler ela, eu sei dizer ao certo o que é spoiler e o que não é. Mas realmente foi uma HQ que mexeu muito comigo e que foi muito importante pra mim nesse primeiro semestre e que, sem sombra de dúvidas, vou ficar aí com ela na cabeça por muito tempo. Essa daqui foi favoritadíssima. Eu não lembro se algum dos top 5 foi favoritado também, mas essa daqui foi, sem sombra de dúvidas. E assim, se alguém de vocês lê essa HQ, por favor me chame pra conversar, porque eu preciso conversar sobre essa HQ com alguém. Realmente tem tantas camadas nessa HQ que, assim, brilha meu olhinho de ter que falar sobre ela. E o mais doido é que quem conheceu essa HQ nem foi eu de cara, foi a Alana do Mais Livros que Amigos. Ela tava ali buscando algumas promoções, acho que foi alguma promoção da Amazon, não me lembro qual. E daí ela falou, olha, essa HQ aqui tem uma promessa interessante que eu acho que você vai gostar. E daí eu adicionei na minha wishlist, a Alana acertou em cheio. Enfim, esse é o meu top 5 leituras do primeiro semestre, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual foi o seu top 5 do primeiro semestre. Esse vídeo acabou ficando até um pouquinho mais longo do que eu gostaria, porque, não sei vocês, mas quando eu tô falando de livros que eu realmente gosto, que eu amo a história, que realmente me marcaram de alguma maneira, eu posso, assim, ficar horas e horas falando, então eu acabo falando até demais. E lembrando vocês também que a gente tá aí num processo de tentar monetizar o canal, então a gente precisa de 1.000 inscritos e também de 4.000 horas assistidas, então se você quer ajudar o canal a crescer e ser monetizado, por favor, maratone os vídeos, só não pode deixar no mudo, e compartilhe o nosso canal com os seus amigos que você acha que pode ter interesse aí de estar se inscrevendo. E bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.